No dia 1º de maio de 1776, 5 homens se reuniram em uma mesa numa cidade no Reino da Bavária. Eles fizeram um pacto e criaram ali uma sociedade secreta, baseada na inteligência e na perfeição. Essa sociedade teria o seu nome original mudado com o passar dos anos para Illuminates. Você com certeza já escutou falar desse nome, não é mesmo? Cercados de mistérios, de histórias, mas afinal de contas, quem são os Illuminati? O que eles fazem? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. Existem inúmeras lendas sobre o que realmente é a Ordem dos Illuminati. Muitas pessoas nem acreditam na existência dela. Essa sociedade realmente teve vida, mas não é da maneira que você pensa. O líder dos 5 homens que estavam na mesa que eu falei agora há pouco era o advogado Adam Weishaupt. Esse homem, influenciado pelas ideias do iluminismo, queria criar um novo mundo baseado no conhecimento e na educação. Só que para isso, no entanto, o caminho proposto era considerado polêmico. Para desenvolver esse novo mundo, seria necessário o fim de todas as religiões. Além do conceito de nação, os povos deveriam se unir sem crenças em uma única república, como uma grande nova ordem mundial. E esses ideais influenciaram outros pensadores e artistas de diferentes maneiras. Para muitos pensadores, a religião e o patriotismo são tipos de ideologias ruins para a sociedade. Os pensamentos originais dos Illuminatis eram muito mais amplos. Toda a sociedade, após abandonar os conceitos desnecessários, iriam se unir em prol do bem-estar social da educação das pessoas. O conhecimento, como eu já disse, era um ponto importantíssimo para os ideais desse grupo. O símbolo escolhido foi a coruja de Minerva. E de acordo com a mitologia grega, o macho dessa espécie sempre acompanha Atena, a deusa do conhecimento, quando está encarnada em um corpo na Terra. Mas deixando um pouco de lado os conceitos dos Illuminati, você pode se perguntar, mas afinal, como eles são conhecidos? A primeira coisa que é importante afirmar oficialmente, ou seja, conforme os historiadores e os outros especialistas, é que a Ordem dos Illuminati são super valorizadas. Para você entender melhor, vamos voltar a atenção para o principal fundador dessa equipe, o advogado Adam Joseph Weishaupt. Ele era filho de outro advogado e ele perdeu o pai ainda jovem e ficou aos cuidados do padrinho, que era um importante barão do Reino da Bavária. O padrinho, ele era diretor de uma conceituada faculdade jesuíta. Esse barão, ele era um estudioso amante do iluminismo. E sua biblioteca pessoal estava recheada de livros proibidos para a época. E o garotinho Adam se interessou muito por essas obras com apenas 15 anos de idade. O rapaz deu início ao curso de Direito seguindo os passos do pai. 5 anos depois, já formado, Adam assumiu o posto de professor na faculdade que ele frequentou. Um detalhe muito importante que pode passar batido, mas não despercebido, é que essa instituição era jesuíta. E os jesuítas, eles eram uma espécie de sociedade secreta dentro da Igreja Católica. Mas não no sentido de ser propriamente secreta, mas na ideia de ser uma classe à parte e de ter sigilo absoluto em suas decisões sem muita influência do Papa. E diversas vezes na história, esse grupo religioso fez movimentos conspiracionistas dentro da igreja, planejando e executando golpes e até mesmo assassinatos. E esse é um dos pontos que contribuíram para a imagem conspiratória que se tem sobre os dos Illuminati. Adam descobriu uma maneira interessante de manipular as pessoas. Ele era um estudioso e amante de sociedade secreta, tendo estudado em vários tratados abordou sobre o poder e o fascínio que essas classes, como a maçonaria, por exemplo, têm no imaginário popular, mesmo que as pessoas não saibam quase nada sobre elas. O rapaz percebeu uma coisa relevante,
principalmente dentro do núcleo em que convivia, a burguesia intelectual. Existia um certo prestígio de participar de uma sociedade secreta, e quanto mais oculta ela fosse, a autoridade seria maior. Um exemplo perfeito pode ser visto na relação de Adam com a maçonaria. Muitos acreditam que os Illuminates são uma espécie de mandantes entre os maçons, uma seita especial dentro dessa ordem secreta. Mas não é nada disso. Os maçons, segundo o nosso advogado Adam, eram inferiores aos Illuminates, se aproximando mais de um grande grupo comercial do que secreto. Adam convidava os maçons, mas apenas o mais importante para se juntar à sua equipe, que o tornaria mais poderoso e contribuiria com a sua área secreta, ao mesmo tempo que, de certo modo, o levaria à sua queda. Isso porque, caso você não saiba, os Illuminates oficialmente acabaram. Antes, é claro, a sociedade se desenvolveu e cresceu muito. No final de 1784, após 8 anos da sua criação, já contava com 2.000 a 3.000 membros e com 13 níveis de hierarquia. E com a expansão, disputas e rachas começaram na equipe, é claro. Oh, como que pode? 13 níveis, cara. Em 8 anos. Você vê o tanto que os caras cresceram. Bagaceira. Bagaceira. O principal embate foi entre Adam e um outro representante que tinha se juntado ao time. E o fato fez com que os Illuminates ficassem mais conhecidos com o público geral. As disputas levaram a acusações a público. E aliados desse barão acusavam um grupo de conspiração contra o governo da Bavária. No mesmo ano, o governo decretou uma lei que proibia a criação de sociedades secretas. Mas que não fazia muito sentido, né? Porque se a sociedade é secreta, o governo não vai ficar sabendo que tem, né? Então essa lei não faz sentido. Nem um pouco. E percebendo que a lei não cumpriu o seu objetivo, já que os Illuminates e outras sociedades secretas ainda existiam, o governo da Bavária começou uma caçada sigilosa aos integrantes dessa classe. E nesse momento, surgem mais boatos sobre o grupo. E reza a lenda que as autoridades encontraram nas casas de participantes dessa seita textos que defendiam o aborto, o ateísmo e outros temas polêmicos. Fato é que documentos nessa linha foram encontrados. Porém, para mudar a opinião contra esses grupos, vários temas controversos como satanismo, torturas e até mesmo tintas especiais para se escrever de maneira invisível foram acrescentados. É difícil saber o que é verdade e o que é mentira nesses achados, e é o que criou um clima de mistérios sobre a sociedade. E após a perseguição dos governantes, Adam entrou em uma decadência social. Ele perdeu o seu cargo na universidade que ele tinha subido, até o posto de reitor da faculdade, porém ele foi demitido após os ataques contra os Illuminates. E ele se mudou da cidade e morreu em 1830, aos 82 anos. Mas antes dele morrer, os Illuminates se desfizeram e sumiram, pelo menos oficialmente. Hoje, boa parte dos historiadores acreditam que Adam criou esse grupo apenas por interesse, para se assegurar para si mesmo uma elevação social e até mesmo proteger o seu emprego. E mesmo sem poder dizer se isso aí é verdade ou não, o fato é que sua sociedade deixou uma marca na cultura popular. Muitos acreditam que essa classe comanda o planeta, sendo responsáveis por acontecimentos históricos, como por exemplo, a morte do presidente John Kennedy. E muitos nomes da política e das artes são relacionados aos Illuminates. São vários os motivos que levariam esse grupo a ter o nome como uma sociedade importante e secreta para o mundo. E o nosso vídeo fica por aqui, meus anjos. Beijos, tamo junto, é nóis!